Tudo bem? Aqui é o professor Rossori e vamos fazer uma questão da UFPR 2018, primeira fase. A decisão de Trump gera onda de críticas no mundo. Grande decepção, irresponsável, equivocada. As reações ao anúncio do presidente americano Donald Trump de que vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima foram negativas em todo o mundo. Bom, vamos lá. A notícia acima, menciona as reações de outros países após o presidente dos Estados Unidos anunciar que não respeitará o acordo firmado entre 195 países para reduzir emissões de gases do efeito estufa, no contexto de desenvolvimento sustentável. O objetivo do acordo é voltado à redução na emissão, principalmente de qual gás, A gente tem aqui dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, clorofluorcarboneto, eu poderia falar só clorofluorcarbono, dióxido de enxofre e ozônio. Então, se você não sabe nada sobre isso, não tem a menor noção do que eu estou falando, eu vou colocar aqui para você a história disso, Então, o que seria legal você saber? Que tem gases constituídos por pelo menos 3 átomos, então tem que ter no mínimo 3 átomos. Eles conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Por exemplo, gás carbônico, A água, vapor d'água, o metano, que aqui no caso tem 5 átomos, O ozônio e o óxido nitroso, eles são exemplos de gases estufa, gases do efeito estufa. Eles conseguem absorver o calor irradiado do planeta Terra. E esse fenômeno acontece há bilhões de anos, E é chamado de efeito estufa. Então, isso é um processo natural. Esses gases são chamados de gases traços, que eles têm em torno de 1% da atmosfera, O resto é nitrogênio e oxigênio. Então, esses gases traços, eles já estão presentes há muitos anos. Só que a partir da Revolução Industrial, com a queima de carvão, depois petróleo, século XIX, a concentração em particular do CO2 tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global, gerando assim o aquecimento global. Então eu vou te mostrar um gráfico aqui que mostra, o aumento principalmente do CO2, Esse gráfico aqui ele está em partes por milhão, Que é chamado de ppm. E a gente já ultrapassou aqui os 400 ppm, por isso que tem toda essa preocupação, com relação ao aquecimento global. A gente gostaria de baixar isso aqui para níveis, históricos antes da Revolução Industrial. Então, o que a gente precisa, Baixar a concentração do CO2, principalmente do CO2. Então, o Acordo de Paris, ele é representado por esse gráfico aqui, que é um gráfico clássico, assim, sobre o Acordo de Paris, A gente pretende diminuir em 2 graus, a temperatura. E para que isso aconteça, eu tenho que baixar a concentração em bilhões de toneladas de CO2, para esse nível aqui. Claro, o ideal, que o acordo prevê é que a gente consiga baixar, a variação para 1,5 a mais, do que está comparado com a revolução industrial, Assim, ó, a gente está fazendo planos para que aconteça isso, Pô, consiga baixar aqui para 2. Uhum. Imagina assim, quanto que era a temperatura X, Antes da Revolução Industrial X. Quanto que aumentou? Aumentou bastante, a gente não sabe quanto que aumentou aqui assim, Então, a gente gostaria que tivesse aumentado apenas 1,5, esse é o ideal. Se aumentou 2, que a gente está fazendo planos para isso, beleza, a gente vai cumprir o Acordo de Paris. Então, a gente só não pode deixar as coisas como estão, porque senão isso aqui vai tender ao caos, Então, bom, agora explicado com gráficos e tudo mais, o Acordo de Paris, fica mais fácil escolher entre esses caras, porque a princípio, por exemplo, o dióxido de nitrogênio, ele é um gás do efeito estufa. Por quê? Porque ele tem 3 átomos ou mais. O CFC também, Eu vou botar esse cara aqui, que é o clorofluorcarbono, Pode ser esse cara aqui. Geralmente a gente escreve o flúor depois, porque é mais eletronegativo, mas tudo bem. Então fica aqui 5 átomos, O dióxido de enxofre também, o ozônio também. Então repara que eles têm aqui, por exemplo, 3 átomos ou mais. Então todos são. Só que, cara, quando a gente fala, especialmente do aquecimento global, a gente está falando do dióxido de carbono
por culpa disso que eu te contei, né, da Revolução Industrial, que a gente queimou muito combustível fóssil. Eu vou te dar uns exemplos de combustíveis fósseis, tá? Tipo petróleo, carvão, GNV e xisto bituminoso são combustíveis fósseis que o carbono ele está embaixo da terra, né? Literalmente terra mesmo, né? Então esse carbono ele é tirado debaixo da terra e colocado na atmosfera, ele não volta, né? Então não é sustentável isso, por isso que a concentração dele na atmosfera aumenta. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado mais claro aí também o Acordo de Paris, né? Vou deixar algumas questões aí relacionadas, tá, para vocês. Um pouquinho de química ambiental também, se vocês quiserem. E espero que vocês aproveitem o máximo aí. Tá, valeu, gente. Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.